Bom dia, sétimos anos. Tudo bom com vocês? Beleza. Iniciando a nossa sétima aula do conteúdo Sudeste e vai ser a última, tá, gente? Vamos terminar o Sudeste com essa videoaula número 7. A gente tem, digamos assim, já trabalhado a região Norte, a região Nordeste e estamos terminando agora a região Sudeste, né? Logo depois, assim que acabar o conteúdo Sudeste, iremos para o conteúdo região Sul, beleza? Região Sul, então, é o nosso próximo assunto. Quando a gente terminar a região Sul, a gente vai para a última região, que é a região Centro-Oeste, beleza? Então, a gente já está, digamos assim, da metade do conteúdo para o final do conteúdo do sétimo ano, beleza? Bom, recomeçando os conteúdos, estamos falando de economia da região Sudeste. Nós já discutimos na aula passada o setor primário da economia. Lembre-se que a gente destacou aí uma agricultura e pecuária moderna e uma atividade de extrativismo muito forte também, especialmente aí o petróleo e o minério de ferro, né? Lembrando do petróleo e do pré-sal, viu, turma? Isso é importante. Aquelas camadas, aquele desenho que a gente fez no caderno, tudo isso é importante, beleza? E do quadrilátero ferrífero, na região de Minas Gerais, com a extração de minério de ferro. Lembrando que isso tem a ver com Vitória, porque o Porto de Tubarão acaba sendo uma área de exportação desse recurso, beleza? Bom, agora entrando no setor secundário. Setor secundário, vocês já sabem, vocês já conhecem isso, é a atividade industrial. É quando você pega a matéria-prima e transforma em produto, né? Então a gente vai falar disso na região Sudeste. Cara, a primeira coisa que a gente precisa falar para vocês é o seguinte: é o maior parque industrial do país. Mais da metade de todas as indústrias do Brasil estão nessa região. Isso é um destaque, né? Isso significa que há uma concentração industrial, especialmente na região Sudeste. Mas eu vou dizer outra coisa para vocês. O Sudeste não tem um desenvolvimento industrial uniforme, né? O desenvolvimento industrial do Sudeste também tem diferenças internas. Se eu perguntar para vocês qual dos 4 estados do Sudeste, né? São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo, vai concentrar mais atividade industrial? A resposta é o estado de São Paulo, né? Então, na verdade, assim, se eu for pensar em região, a região que mais tem indústria é a região Sudeste. E dentro da região Sudeste, São Paulo concentra atividade industrial, né? O Espírito Santo, por exemplo, tem menos atividade industrial do que São Paulo, bem menos, entendeu? Então, há diferenças internas, há desigualdades internas, regionais. Indústrias muito avançadas, né, com destaques para indústrias aí de telecomunicações, eletrônicas e aeroespaciais, né, e também diversificados. O que significa isso, turma? Vários tipos de atividade industrial, né, uma grande variedade de atividades industriais. Isso também contribui para o desenvolvimento industrial da região, né? Há também uma justificativa que explica o porquê que está concentrado na região Sudeste. Há estímulos industriais, né? A gente tem aqui uma região com uma rede de transportes melhor do que outras. Quando a gente compara a rede de transportes da região Sudeste com as demais, a gente conclui que o Sudeste tem uma melhor infraestrutura de transportes. Olha que interessante, a região Norte ela é muito maior em território do que a região Sudeste, certo? Então, teoricamente, você podia pensar assim, a região Norte, então, ela deve ter mais quilômetros de rodovias. Quando você vai ver, mesmo sendo muito menor, a região Sudeste é a que mais tem quilômetros de rodovias. Não só de rodovias, quilômetros de ferrovias e até mesmo a maior hidrovia, mesmo a região Norte tendo mais potencial para hidrovias, a maior hidrovia do país, a mais importante, a que mais é usada, está na região Sudeste, hidrovia Tietê-Paraná, né? Além dos transportes, que é mais desenvolvido na região, você tem matéria-prima disponível. Terminamos de ver o extrativismo. Vimos a riqueza, a quantidade de minério, de ferro e petróleo que a região Sudeste tem, né? Isso, obviamente, contribui para o desenvolvimento industrial do Sudeste. Outra coisa muito importante, grande mercado consumidor. Gente, a gente está falando de uma região que tem aproximadamente 90 milhões de pessoas. É quase a metade da população do país. Então, qual é o maior centro consumidor, o maior mercado consumidor do Brasil?
É a região sudeste, né? Então isso também atrai a atividade industrial, beleza? Além da mão de obra qualificada, né? A mão de obra qualificada é uma necessidade da indústria. Ela precisa de uma qualificação profissional. E a região sudeste apresenta melhores índices de escolaridade, né? Índices de educação, em comparação com as demais regiões. Daqui a pouco a gente vai falar da região sul e a gente vai ver que a região sul também tem esse destaque, tá bom? Mas vamos deixar para daqui a pouco. Vamos seguir. Vamos falar agora de um conceito que é importante, que tem a ver com a atividade industrial. Não sei se vocês já ouviram falar nisso, mas tem um conceito chamado tecnopolos. O que é um tecnopolo, né? Essa palavra ela significa o seguinte: tecnopolo é um centro de pesquisa e inovação tecnológica. Normalmente ele está associado a universidades. Por quê? Porque as universidades formam pesquisadores, né? Então os tecnopolos, como desenvolvem pesquisas e inovações, precisam de pesquisadores. Então, obviamente, os tecnopolos têm relações com as universidades, né? Mas é uma criação de tecnologia voltada para a atividade industrial, né? Então é criado ali uma inovação para a indústria utilizar isso e para que a indústria fabrique e venda esses produtos. Isso é um tecnopolo. Tecnopolo é uma coisa importante para o desenvolvimento industrial de um país, de uma região, de um estado, né? E vou perguntar uma coisa óbvia para vocês: qual região brasileira tem o maior número de tecnopolos? A região sudeste, tranquilo, né? Há um maior investimento em pesquisa na região sudeste. Gente, falando de pesquisa atualmente no Brasil, a coisa é complicada, né? O Brasil vem enfrentando uma crise financeira de longa data, né? Já tem algum tempo, e a questão da pandemia afetou ainda mais esse setor de pesquisa. Então as condições não estão propícias atualmente, mas eu preciso falar dos tecnopolos porque é uma característica importante da indústria da região sudeste. Tranquilo? Ok? Todo mundo entendeu o que é um tecnopolo? Centros de pesquisa e inovação associados à atividade industrial e às universidades. Tranquilo? O maior tecnopolo do Brasil, é um exemplo que eu vou te dar aqui, o mais importante, aquele que produz mais inovação, é chamado de São José dos Campos. Tecnopolo de São José dos Campos, beleza? São José dos Campos é uma cidade que fica no interior do estado de São Paulo, né? E ali tem a sede de uma empresa, de uma indústria brasileira importantíssima, que é a Embraer, né? O que a Embraer faz, pessoal? Ela é uma fabricante de aviões, beleza? Não confunda, gente, não confunda empresas de transporte aéreo com empresas que fabricam aviões. São coisas diferentes, vocês entenderam? Por exemplo, aquela empresa Azul, ou mesmo a Gol, ou mesmo a Latam, são empresas de transporte aéreo. É a Azul que fabrica o avião? Não, não é ela que fabrica o avião. Ela compra o avião, ela aluga o avião, enfim, ela compra ou aluga o avião e ela vende as passagens. E ela transporta as pessoas, ela transporta algum tipo de carga, enfim, tudo isso. Então as empresas transportadoras são uma coisa, as empresas fabricantes são outras. O que a Embraer é? Ela é uma empresa fabricante, ela produz, ela fabrica o avião, ela é uma indústria. Esse ramo aí é chamado de indústria aeroespacial. E o Brasil tem uma fabricante de aviões, o que é interessante, né? Isso mostra aí um desenvolvimento industrial elevado. A fabricação de um avião não é uma coisa simples, é uma tarefa complexa, então exige ali um desenvolvimento, né? Que tipo de aviões a Embraer fabrica? Todo tipo, gente. Comercial, para transporte de passageiros e carga, executivos, aqueles jatos executivos, enfim, aviões agrícolas para aplicação de defensivos, de agrotóxicos e até mesmo aviões militares, tá? Então a Embraer é uma fabricante de destaque no cenário mundial. Eu diria para você que está entre as 3 maiores fabricantes do mundo, beleza? A gente tem aí uma americana muito conhecida, né? Que é a Boeing, a fabricante de aviões. Eu vou dizer que é a maior fabricante de aviões do mundo, a Boeing. Você tem uma europeia, né? Holandesa e francesa, que é a Airbus. E você tem aqui a Embraer brasileira, que se destaca nessa atividade. Onde que fica a Embraer, gente? No Tecnopolo de São José dos Campos, na região sudeste, estado de São Paulo, beleza? Muito bem, peguei uma foto.
né? Essa foto aqui mostra a produção, a fabricação de aviões. Se você reparar, essa é uma empresa estrangeira, ó, americana, Delta Airlines. Ela também compra aviões da Embraer, né? Beleza? Só pra você ter ideia. Então, quer dizer, é uma fabricante que é importante no contexto mundial, beleza? Vamos agora para uma outra atividade industrial importante, um outro polo ali, que é o ABCD Paulista. Reparem, normalmente a gente fala ABC Paulista. Agora eu estou falando para você ABCD Paulista. O que é isso? Não é um tecnopolo, tranquilo? Não é um tecnopolo, é um centro industrial. É um local que concentra atividade industrial. Fica onde? Novamente em São Paulo. Esse é um local de destaque, tá? Região Sudeste, claro. Indústrias metalúrgicas, siderúrgicas, automobilísticas. São os 3 destaques da região do ABCD Paulista. Gente, por que a sigla ABCD? Porque são as iniciais de 4 municípios. Ó, Santo André, o A aqui, ó, do André, São Bernardo do Campo, aqui o B do Bernardo, São Caetano do Sul, o C aqui do Caetano, e Diadema, o D. Então ficou ABCD. Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul e Diadema. Não tem, nessa região, nesse polo industrial, não tem só esses 4 municípios. Eles são os principais, aqueles mais importantes. Cara, essa é uma região que tem mais de 3 milhões de habitantes. Então, a gente está falando do ABCD Paulista e a gente tem que imaginar um local grande, né, com uma grande concentração de população, de atividade industrial. Você tem ideia? O estado do Espírito Santo inteiro tem 4 milhões de habitantes. A gente tem aqui uma região em São Paulo, que é o ABCD Paulista, que sozinha tem quase 4 milhões, tem mais de 3 milhões. Né? Então é uma atividade, eu diria para você que é o maior centro industrial do Brasil, tá? Não o maior tecnopolo, você entende a diferença? Qual a diferença de um tecnopolo para um centro industrial? Tecnopolo é um centro de pesquisa, inovação. Já o centro industrial não precisa ser um centro de pesquisa, é apenas uma concentração de indústria. Né? Região metropolitana de São Paulo. O ABCD Paulista fica na região metropolitana de São Paulo. Ah, professor, e o Tecnopolo de São José dos Campos? Não, ele não fica na região metropolitana, ele fica no interior, numa cidade chamada São José dos Campos, tranquilo? São coisas diferentes, beleza? Fechamos a atividade industrial e entramos no último setor, no setor terciário, que eu vou dizer para você o seguinte, que é o que mais gera emprego e renda para a região Sudeste, tranquilo? É o setor mais importante para a economia então, né? Por quê, professor? A gente sabe que o setor primário está muito automatizado, a gente sabe que a indústria está muito automatizada, a gente sabe que tem o desemprego estrutural, então a maioria dos empregos são gerados aonde? No setor terciário. É assim também na região Sudeste. Gente, a gente está falando aqui de uma região que tem um mercado consumidor gigante e, obviamente, isso estimula o comércio. Então, digamos assim, a região que mais tem comércio no Brasil, né? Beleza? Grandes redes de atacado e varejo. O que é atacado e varejo? Atacado é venda em grandes quantidades, varejo é venda em pequenas quantidades. Grandes redes de supermercados e tal, que atuam no Brasil inteiro. Né? E o comércio eletrônico, ele tem a ver com isso porque quando a gente compra um produto na internet, muito provavelmente o estoque dele, a logística dele está numa cidade do Sudeste. Então a compra de produtos online estimula o comércio do Sudeste. Beleza? Há também o setor de serviços, que é um destaque na região. Né? A gente já sabe que a região tem uma mão de obra mais qualificada e isso estimula o crescimento do setor de serviços, beleza? Então há uma variedade, uma quantidade muito grande de serviços. Quando você junta tudo isso, você tem uma atividade de terciário muito forte e tem também o turismo, né? O turismo que, eu vou dizer para você que é a região brasileira que mais atrai turistas. A gente pode começar a conversa falando de Rio de Janeiro, por exemplo. E São Paulo se destaca muito no turismo de negócios. Até o nosso estado também se destaca no turismo de negócios. Com relação à atividade de turismo, atualmente ela vem enfrentando grandes problemas, grandes dificuldades por causa da pandemia. Mas quando tudo isso passar, a gente vai certamente ter uma retomada
da atividade do turismo, beleza? Gente, conseguimos fechar o conteúdo, tá tudo pronto, região Sudeste tá pronta, deu aí 7 videoaulas, é um tamanho legal. Aula que vem iniciaremos a nova região, a região Sul, beleza? Valeu, galerinha, até mais, continue estudando, viu? Beijos para todos, até mais.